desejando uma boa noite, desejando uma boa aula. Vamos ter aula de seitas e heresias. Hoje vamos estudar pontualmente sobre os falsos profetas. Vamos ver duas seitas e os seus criadores. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. A irmã Crislaine está conosco já. Queria orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o teu nome para sempre. Quero te agradecer por essa noite. Quero te agradecer pela tua graça, pela tua compaixão, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que passamos. Louvado seja o teu nome. Nós te amamos, nós queremos continuar caminhando contigo, aprendendo do Senhor. E nessa noite, dá-nos condição, Senhor Deus, da mente de Cristo para poder ensinar e aprender as coisas do Senhor. Não queremos usar o conhecimento para nossa autoafirmação ou para sermos melhor que qualquer outra pessoa, mas para conhecer e ajudar pessoas, se assim o Senhor nos permitir. Oramos em nome de Jesus, que o Senhor abençoe e ilumine os olhos do nosso entendimento, que sejam luminosos para a gente enxergar as verdades do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, glória a Deus. Nós vamos hoje ter uma aula que a gente vai aprender um pouquinho de duas religiões, né? Na verdade, são consideradas como seitas, é o mormonismo e o sabatismo. Mais pontualmente, sabatismo, falamos de adventismo do sétimo dia. Louvado seja Deus. Então, antes, queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 e 21. Glória a Deus, bendito seja Deus. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Caso você esteja anotando, você pode procurar depois também. Tem uma tradução assim bastante interessante, que é a NVI, diz assim: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova as coisas e fiquem com o que é bom. Uma outra tradução, a mais tradicional, diz assim: não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e retende o bem. Né? Então, até mesmo a palavra a mim, ou de qualquer pastor, por mais consagrado que seja o homem, a mulher de Deus, encare como se você fosse comer um peixe, uma tainha, por exemplo. O que significa que você não vai comer o olho, que você não vai comer a espinha dorsal, né? Aqueles, você vai separar e comer só a carne. Assim é toda a palavra de um homem. Então ela deve passar pelo crivo da palavra de Deus. Deus não se contradiz. Então, se uma profecia ela não é verdadeira, o primeiro crivo é a palavra de Deus. Ela contradiz a palavra de Deus. Deus não se contradiz, né? Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, é o que diz a palavra. E também tem que se cumprir. Vamos ver em Deuteronômio, capítulo 18, verso 20 a 22. Também uma tradução mais acessível ao entendimento. Deuteronômio 18, 20 a 22 diz assim: mas o profeta que ousar falar em meu nome, Deus falando, alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês se perguntem: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o profeta proclamar em nome do Senhor e não acontecer nem se cumprir esta mensagem, não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. É uma coisa interessante que normalmente quando alguém fala assim diz o Senhor me revelou tal coisa, a gente tem um pouco de receio, né? A gente tem um pouco de medo, a gente não quer desagradar a Deus, afinal de contas já está algumas coisas acontecendo com a gente, se a gente for ter Deus por inimigo, né? Então a gente sempre fica, será que é, será que não é? Então aqui Deus está falando de um dos crivos. A palavra tem que se cumprir. Se não se cumprir, não é Deus que falou. Muito bem. Jesus em Mateus 7,
Versículo 15 a 20. Vamos ver também nessa tradução mais acessível ao entendimento. Mateus 7, 15 a 20. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Muito bem. Na época de Paulo também existiam muitos profetas. E, na verdade, essa questão do dom da profecia, a gente deu aula ano passado dos dons espirituais, o fruto do Espírito, ela é algo bastante interessante. O dom da profecia é um dom bonito, é um dom de revelação. Já pensou, assim diz o Senhor, e poxa vida, e tem tantas pessoas que usam esse dom, tem pessoas que realmente são profetas, né? Deus usa, fala, mas tem pessoas que ficam talvez fascinadas com o dom e acabam querendo usar o dom de uma maneira para trazer uma consolação para aqueles que estão ouvindo na reunião e tal, e isso pode incorrer na falsa profecia, né? As pessoas podem falar movidas pelos seus sentimentos e não por uma revelação que veio de Deus de fato. Então, o apóstolo Paulo aos Romanos 16, versículo 17 e 18, Romanos 16, versos 17 e 18. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites, mediante palavras suaves de bajulação, enganam o coração dos ingênuos. É isso que o falso profeta ele acaba fazendo. E Paulo fala, fique longe deles. É interessante, né? Eu me lembro uma mulher que ela se dizia profetisa na igreja que a gente, logo quando casou, e ela falou que a minha esposa, que estava grávida, teria um menino. E tudo que, desde aquela época, a gente sempre provava, né, para ver se vinha de Deus. Mesmo fomos orar pedindo direção de Deus. Na verdade, o primeiro filho que tivemos não foi filho, mas uma filha, Daniele, é a mais velha, a primogênita. Então, João fala uma coisa importante a respeito de coisas dessa natureza. Primeira carta de João, capítulo 4, é o verso 1. Amados, não creiais em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Jesus também, no último sermão dele, o sermão profético, em Marcos capítulo 13, versículo 22 e 23, ele fala o seguinte: pois aparecerão falsos cristos, aqui a palavra cristos são ungidos, e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para que, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Jesus antecipadamente está dizendo, cuidado, vai vir uma gente que vai trazer profetada, revelamento e visagem. Se a gente fosse escrever numa linguagem jovem, ele falaria, fiquem espertos, porque esses falsos profetas realizarão sinais e maravilhas para que, se possível, não é possível, enganar os eleitos. Você é um eleito de Deus, você foi chamado dessa vocação para ir para o céu, para andar na luz.
Nós temos vários profetas, vários textos que vão falar de falsos profetas, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 3. Temos Jeremias, que diz assim, no capítulo 23, 32, sim, eu estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam com as suas mentiras irresponsáveis, desviam o meu povo. Eu não os enviei, nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Jeremias 23, 32. Muito bem. Nós vamos estudar sobre o mormonismo. O que é o mormonismo? O mormonismo foi a religião criada por um homem chamado José na nossa língua. Smith. Ele viveu 38 anos. Ele morre assassinado por conta das suas pregações e ensinos. Ou seja, ele nasceu em 1805 e faleceu em 1844. E esse homem forma a Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Vamos pensar em algo. Teve uma pessoa uma vez que falou assim para mim: eu não vou a igreja nenhuma, todas as igrejas são falhas e eu não quero saber mais de igreja e congregada. Aí eu falei assim para ele: então vamos fazer o seguinte, eu vou orar para que Deus mate você, daí você vai para a igreja perfeita que é o céu. Daí ele regalou o olho, olhou para mim, né? Como que pode um negócio desse? Vai orar para mim morrer? Irmãos, igreja perfeita só no céu. É por isso que a Bíblia fala: amai-vos uns aos outros, perdoai uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros. Porque todos nós somos falhos. Não existe igreja perfeita. A igreja perfeita é a Assembleia de Deus? É a Batista? Tampouco. É a Presbiteriana? Existem muitos líderes que são muito esforçados e lideram as igrejas com muito temor de Deus, com muita piedade, e eu reconheço isso, mas todos nós somos falhos. Deus permite que isso aconteça e perdure, para que a nossa fé não esteja alicerçada em homens, porque se eles caem, a gente cai junto, cai todo o rebanho. Mas eu sempre tenho dito que o verdadeiro líder é aquele que sempre vai apontar para Jesus, dizer que ele é perfeito, que ele não falha, que ele é sem manchas, sem ruga, ele é o cabeça da igreja. E ele está, através do Espírito Santo, trabalhando na igreja para que a gente seja semelhante a ele, a gente chegue à varonidade perfeita. Muito bem, meus queridos irmãos. Vejamos um pouco a respeito de Joseph Smith. As pessoas vão falar Smith, mas é um TH. Na língua inglesa tem um som de soprado, um TH soprado, TH sound, né? Smith. Isso. Joseph Smith. Esse homem, ele estava insatisfeito com as igrejas. E ele foi criado no cristianismo. Ele foi curado quando ele era criança. Mas ele depois começou a questionar todos os líderes, todas as religiões. E ele diz que ele orou a Deus, pedindo para que Deus mostrasse qual era a religião verdadeira. Muito bem. Ele orou e diz que apareceu um anjo para ele, chamado Moroni. O anjo Moroni trouxe umas tábuas de ouro, escrito num outro idioma, supostamente hebraico, e ele teria que fazer a tradução daquelas tábuas dos livros, porque seria um outro testamento de Jesus.
Muito bem. Você consegue lembrar de Gálatas, capítulo 1, verso 8? Vamos lá ler. Gálatas era um povo que saiu do paganismo. Era um povo que tinha seus conjuntos de credulidade e deixou tudo aquilo para seguir a mensagem do Evangelho. Qual era a mensagem do Evangelho? Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido, o nobre. Ele viveu uma vida limpa para a salvação dos nossos pecados. Morreu e ressuscitou e voltará. Basicamente, era essa a mensagem de Paulo o tempo todo. Entretanto, naquela igreja, como já citamos aqui, surgiram os homens chamados, que são chamados judaizantes. Eles foram àquela igreja que Paulo trabalhou e fundou, e eles queriam que aqueles homens fossem circuncidados. A circuncisão é uma operação que hoje chama-se de fimose em criança de poucas semanas. Muito bem. Então, no capítulo 1 de Gálatas, e era o que aqueles homens estavam falando, no versículo 8, Paulo deixa um alerta muito grande para nós. Mas ainda, dizendo o capítulo 1, versículo 8 de Gálatas, mas ainda que vós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja anátema. Anátema significa amaldiçoado. Então o anjo Moroni é amaldiçoado, porque ele trouxe um outro evangelho. No que consiste esse outro evangelho? Eles dizem que 600 anos antes de Cristo, um grupo de judeus saiu de Jerusalém e veio parar nos Estados Unidos da América. E esses eram praticamente 3 grupos. E tinha os de Nefi e outros 2 que eu não me recordo o nome, mas esses descendentes tiveram alguns problemas e na verdade só sobreviveu uma dessas tribos, dessas 3 famílias que vieram migradas de Jerusalém para os Estados Unidos da América. E é interessante que esses que são judeus são os índios norte-americanos. Aí a gente tem uma série deles, os Sioux e tal, que foram muito massacrados, por sinal, no final do século XVIII, século XIX, que era o tempo que Joseph Smith chegou com esse outro evangelho. E ali então ele começa uma saga ensinando algumas coisas. Primeiro que nós como cristãos, nós cremos que Jesus Cristo é o único e suficiente Senhor e Salvador. Nós não precisamos de outro evangelho, não precisamos, simplesmente precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus, nasceu da Virgem Maria, viveu uma vida limpa, foi tentado em todas as coisas, mas nunca pecou, entregou essa vida limpa que nós não tínhamos condição de viver para a nossa salvação, morreu e ressuscitou e voltará. Essa é a mensagem. Mas eles dizem que para ser salvo precisa alcançar a divindade pela ordenância do Evangelho Mórmon, é assim que chamam, o livro dos Mórmons. É interessante que na China por vários anos eles tiveram um problema, porque Mórmon significa em mandarim portas do inferno. Então os chineses não queriam ir para a porta do inferno, né? Mas o que eu acho bastante interessante nessa revelação desse anjo é que em 3 meses ele traduziu toda
tudo que estava escrito nas pedras de ouro. Interessante que ele não era erudito no hebraico ou no grego ou a língua lá que aquelas pedras mostravam. Mas ele conseguiu ali muitos membros. A igreja foi fundada em 1830. 14 anos depois ele morre assassinado. E eles creem em algo que nós não cremos. Nós cremos na Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo são um só. Eles creem na triade, que é um Deus Pai, um Deus Espírito Santo e um Deus Filho. Eles dizem que Jesus é irmão de Lúcifer. Também eles dizem que Jesus não é Deus, na verdade. Não está na Trindade. E a salvação não é pela graça, mas é pelas obras da igreja mórmon, tão somente. Muito bem. Além da Bíblia, eles têm os escritos do livro dos Mormons, é estudado, e também convênios e a pérola de grande valor, os livros que eles colocam no mesmo patamar que a Bíblia. Muito bem. O que acontece com o mormonismo? O mormonismo ele permite a poligamia. Inclusive o próprio Joseph Smith, ele tinha várias mulheres. A história diz que ele chegava a casar com meninas de 14 anos. Os mormons normalmente têm muitos filhos, principalmente nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, esse refrigerante Pepsi e Elma Chips e vários produtos alimentícios eles adquiriram. E inclusive no Brasil a holding, a controladora de todas essas marcas, a Quaker, Elma Chips, Pepsi Cola é chamado PepsiCo, quer dizer Pepsi Company, e está ali na região do Morumbi. Eles são bem... E um conhecido que pegava o fretado comigo quando eu era executivo e subia e descia, falou que é interessante que vira e mexe lá estão aqueles moços que normalmente usam uma calça preta e também uma blusa branca, uma gravata, uma bolsa que carrega tiracolo, andam de bicicleta, às vezes andavam, agora andam a pé, geralmente andam de 2 em 2, e eles são os evangelistas, né? Eles dão, parece que 2 anos para a igreja para evangelizar. Nos Estados Unidos, eles, depois desse período que eles passam servindo na igreja mórmon, isso entra no currículo deles. Quando eles vão trabalhar, pleitear uma vaga numa empresa, principalmente na área de vendas, eles são altamente requisitados, né, por conta que são pessoas resistentes à frustração, né, ao não. Eles sempre batem e são ousados em abordar. Então, para as empresas que têm equipe de vendas, eles são pessoas que já estão bem preparadas para poder trabalhar ali na equipe de vendas daquela determinada empresa. Muito bem. Existem, em 2014, houve lá na Suécia, na Europa, na Escandinávia ali, aqueles países, que eles têm várias lideranças, né, de vários presidentes. A igreja tem milhões de seguidores no mundo todo, inclusive no Brasil. Aqui em São Vicente eles têm um templo
da Rua Ipiranga. Muito bem. Eles também se preocupam com uma alimentação saudável, e isso é bom, né? Mas existiram vários problemas de doutrina. E eu sempre vi assim, gente, em todo lugar vai ter gente sincera. No catolicismo, no espiritismo, lembra o exemplo de Cornélio? Cornélio fazia oração a Deus. Ele era romano. Mitologia romana era composta de 29 deuses e deusas. Todos os lugares a gente vai encontrar pessoas sinceras. Quando eu tenho a oportunidade de conversar com uma pessoa, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que eu não preciso provar nada para ninguém e que não sou eu que vai convencer a pessoa daquilo que eu creio como verdade. Não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Entretanto, eu quando muitas vezes tenho a oportunidade de conversar com pessoas que são ou testemunho de Jeová, ou mormon, ou adventista, católica, ou judaizante, o que for, eu sempre vou falar assim, ore a Deus, para Deus te mostrar se você está certo ou não. E Deus vai te revelar a verdade. Esse é o grande desafio. Fazer esse apelo à pessoa. Buscar a Deus com sinceridade. Tinha um livro chamado O Vinho Novo é Melhor. O Vinho Novo é Melhor? Não, o nome do livro é Ei Deus. Era uma italiana. Conta o livro, talvez você não vá encontrá-lo com facilidade, né? Eu vou dar uma pincelada, quem sabe você lembre. Que tinha uma italiana católica e entrou na casa dela lá, os italianos têm toda aquele coisa assim da sangue fervendo e tal, entraram na casa dela lá, uns crentes falando em língua estranha. Língua estranha na verdade não é que é estranha, esquisita, é estrangeira, né? A palavra glossália no grego é língua estrangeira. Algumas traduções já trazem não mais língua estranha, mas língua estrangeira, para não confundir com língua esquisita, né? Que não é. E entraram na casa daquela mulher e pregaram o evangelho para aquela mulher viu aquele movimento todo e ficou boquiaberta com tudo aquilo, e eles falavam que Maria não salvava, os santos não salvavam, mas Jesus Cristo salvava, e foi uma verdadeira festa na casa daquela mulher. E daí eles falaram, se você é sincera com Deus, peça a Deus para mostrar se nós estamos certos ou errados, se você está certa ou errada. E ela mandou aquele pessoal todo embora que estava fazendo aquela bagunça, santa bagunça na casa dela, entrou no quarto e fechou. E ela pela primeira vez disse, ei Deus, quem está correto? Esses homens ou eu? Tudo que eles falam é tão duro. Eu aprendi na religião isso e aquilo. E o que eles falam, se eles estiverem certos, eu vou ter que jogar tudo fora. E essa mulher também recebeu a graça do Senhor, recebeu a salvação, ela e a família dela. Começou a viver um tempo de milagres, foi batizada no Espírito Santo, porque teve a ousadia de perguntar a Deus, aonde estava a verdade? Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Louvado seja Deus por isso. Quando você encontrar uma pessoa mormon, não